Voltei aqui, né, para a gente dar prosseguimento à nossa videoaula, e o tema da nossa aula de hoje é sobre o Setembro Amarelo, que vai falar um pouquinho sobre o suicídio, casos de suicídio, né, no país, no Brasil, de uma forma geral. Então, o Setembro Amarelo foi uma iniciativa do Ministério da Saúde. É uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada desde 2015. A ideia é promover eventos, né, que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância de sua discussão. Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar locais públicos com a cor amarela. O Ministério da Saúde ele trabalha muito hoje, né? Ele tem trabalhado muito com as questões dos meses, instituindo uma cor para cada mês, para que possa ser lançado campanhas de prevenção. Nós temos o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, né? E o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira para a prevenção do suicídio, né? Aí nós temos algumas ações do Ministério da Saúde para a prevenção. Nós sabemos que o suicídio é um caso de saúde mental, tá? As pessoas com risco de suicídio, elas dão dicas, elas não cometem suicídio do nada, né? Existe uma falsa ilusão, uma ideia imaginária de uma ressuscitação, de que a vida está uma droga, a pessoa não consegue mais ter prazer pelaquela vida e por algum motivo ela extermina, aniquila sua própria vida com uma ilusão, algo imaginário, ilusório, né? Delirante de que ela vai ressuscitar de alguma forma com a vida totalmente plena. E nessa situação a pessoa extermina sua própria vida, aniquila. E aí nós temos aí algumas ações do Ministério da Saúde, que em 2006 criou a Portaria 1876 de agosto de 2006, que institui diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. Isso é uma iniciativa muito boa, porque os casos de pacientes suicidas no Brasil têm crescido a cada ano, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitando as competências das três esferas, né, da gestão, município, né, estado e a União. Tá? Ainda em 2006 lançou um manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental para que pudessem esses profissionais lançar estratégias de prevenção, conscientização, né, popular a respeito dos riscos do suicídio. Né? Poder discutir, poder falar sobre o assunto, isso é muito importante. Não há uma receita, entre aspas, para detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, nem se algum tipo de tendência suicida. Entretanto, o indivíduo em sofrimento psíquico, tá? Ou qualquer outro tipo de sofrimento, pode dar certos sinais, e são através desses sinais que nós vamos lançar alguns dispositivos na saúde mental, tá? Que devem chamar a atenção de seus familiares, amigos próximos, sobretudo, muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo. Tá? O aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Essas manifestações não devem ser interpretadas como ameaças nem como chantagens emocionais, mas sim como avisos de alerta para um risco real. E às vezes esse sujeito, essa pessoa, ela começa a dar dicas e a família passa despercebida achando que é uma chantagem emocional, e às vezes são dicas, e aí quando acontece o ato de fato, a família começa a relatar o que aconteceu anteriormente. A preocupação com a própria morte ou a falta de esperança, isso é muito comum, né? Muitos desses pacientes suicidas, eles têm uma falta de esperança, eles não têm uma esperança, é como se exterminasse a perspectiva de vida, de objetivo, porque todo ser humano, ele vive com objetivos, ele traça objetivos, metas na sua vida. E o paciente suicida, ele não consegue enxergar além, ele não consegue ver um futuro melhor, ele não consegue enxergar uma vida melhor, ele só consegue
consegue ver a falta da esperança, né? O pensamento negativo de que tudo vai dar errado, é uma pessoa totalmente pessimista, vai dar errado, não vai dar certo, não vou conseguir superar, minha vida não presta, não sirvo para nada, e aquelas vozes na mente da pessoa, né, começa a entrar de certa forma na mente e no coração, que ela começa a acreditar que ela nasceu para dar errado, que ela não nasceu para dar certo, que ela não vai conseguir êxito, enfim, e a única solução que essa pessoa tem é exterminar com a sua própria vida, assim ela aniquila seu sofrimento, tá? As pessoas sob o risco de suicídio costumam falar sobre morte, né? É algo rotineiro que acontece com os pacientes suicidas, né? Morte e suicídio mais do que o comum. Confessam se sentir sem esperanças, culpadas, né? É muito comum, né, eles começarem a se culpar, eles se culpam por tudo, né? Falta da autoestima, principalmente. Às vezes a pessoa pode ter um belo emprego, uma bela casa, um belo carro, mas aquele vazio na alma, né? E ela não consegue superar isso. Né? Essas ideias podem estar expressas de forma escrita, verbal ou por meio de desenhos. Né? Nós, em saúde mental, nós já identificamos na estratégia de saúde da família alguns casos de paciente suicida e nós fizemos abordagem em saúde mental, entramos em contato com a rede, lembra que nós falamos de rede? Com o Serviço de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, para fazer intervenção, junto com psicólogos da equipe, médicos psiquiatras, para fazer intervenção e conseguimos sucesso, graças a Deus. Então, o isolamento é muito comum. As pessoas com pensamento suicida, elas podem se isolar, não atendendo a telefonemas, interagindo menos nas redes sociais, ficando em casa, ou elas ficam trancadas nos seus quartos fechados, reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais, principalmente aquelas que costumavam e gostavam de fazer. Então, um dos primeiros sinais do paciente suicida é o isolamento. E aí a gente precisa observar porque muitos pacientes suicidas, muitos estão no processo depressivo, estão com isolamento social. É muito comum isso acontecer. Então, quando a pessoa começa a se isolar, né, quando ela começa a querer não participar mais do seu convívio social, das suas atividades que antes ela gostava de fazer, já é um sinal de alerta. Já precisa ficar de olho nessa pessoa, tá? E o processo de depressão, que depois nós vamos falar na disciplina de psicopatologia, na parte de psicopatologia, vocês vão observar que a depressão, ela oscila. Ela tem a sua fase leve, moderada e grave. E qual é o momento que esse paciente ele comete o suicídio? Quando ele está saindo da fase grave, né, da fase aguda, e ele começa a melhorar. Nesse que ele começa a melhorar, que ele começa... Porque antes ele está tão mal que ele não tem nem forças para cometer um ato. Tá? E aí, quando ele começa a melhorar, quando ele começa a perceber que sua vida não vale nada, que sua vida é uma droga, que que ele nasceu para dar errado, ele começa a perceber, ele começa a melhorar um pouco, aí ele começa a ter força para praticar o ato. Então, precisa ficar de olho nesses pacientes, nesses usuários, no momento em que ele começa a sair do processo depressivo e ele começa a melhorar. É nesse momento que os familiares precisam ficar atentos, retirar tudo que é de perigo, né? Facas, cordas que eles podem se enforcar, tudo que for de risco para essa pessoa precisa ser retirada da vista dessa pessoa, né? Ou em outras situações, às vezes a internação psiquiátrica ela vai ser necessária porque é para salvar a vida dessa pessoa, né? Como nós já falamos anteriormente, né? Em alguns momentos a internação ela é necessária quando coloca-se em risco a vida do outro ou a vida da própria pessoa. E aí nós temos algumas frases de alerta. Eu preferi estar morto.
eu não posso fazer nada, não aguento mais, né, gente? Se não aguento mais, várias pessoas falam, mas quando existem alguns sinais, não estou falando apenas um, são algumas frases, alguns sinais de alerta, né? Eu sou um perdedor, um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, né? Ou seja, a presença daquela pessoa não é importante, e aí ela começa a se embotar, aquele embotamento afetivo. Pensamentos e sentimentos de querer acabar com a própria vida podem ser insuportáveis e podem ser muito difíceis saber o que fazer e como superar esses sentimentos, mas existe ajuda disponível. É muito importante conversar com alguém que você confie, não exige pedir ajuda, você pode precisar de alguém que te acompanhe, te auxilie e entrar em contato com os serviços de suporte. Então, essas palavras, né, que eu tirei do Ministério da Saúde, que estão numa cartilha, né? Essas cartilhas é importante a gente fornecer para os nossos usuários, para a comunidade de uma forma geral, para que eles saibam que existe ajuda, existem serviços, né, de ajuda, serviços que podem favorecer uma melhora nesse quadro. Tá? E onde buscar a ajuda para prevenir o suicídio? Nós temos aí os CAPS, as UPAs, SAMU, pronto-socorro, os hospitais, enfim. Né? E a gente fornecer esse material para as pessoas, essas cartilhas, porque às vezes a pessoa não sabe onde buscar ajuda, não faz a mínima ideia, tá? E aí finalizo aqui o slide sobre o suicídio, bem curtinho.